portal de notícias Barbacena Online, a Rádio Sucesso FM, tenho o prazer de receber o prefeito da cidade de Santa Bárbara do Tugúrio, que é também presidente da Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira, José Antônio Alves Donato, muito conhecido como Donatinho. Prefeito, seja bem-vindo ao canal BOL. Muito obrigado, doutor Ricardo. Muito obrigado a todos do Canal BOL, da Rádio Sucesso FM. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar aqui participando, né, dessa entrevista, que com certeza é uma proximidade muito grande conosco, né, e com todos os que acompanham tanto o Canal BOL quanto a Sucesso FM e todos os canais que estão interligados aqui na nossa região. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar mais uma vez aqui, né, transmitindo uma mensagem a todos vocês. Prefeito, eu queria conversar primeiro sobre a AMA, né, como associação dos municípios aqui da nossa microrregião da Mantiqueira. Eu preciso saber quais são os desafios que estão para serem enfrentados aí, que serão enfrentados nesses próximos meses e aí pela frente. Como é que está a situação? Para mim foi uma satisfação muito grande, né, e um desafio também, né, não só estar prefeito de Santa Bárbara do Tugúrio, mas assumir a presidência da Associação da Microrregião da Mantiqueira, né, que é composta aí por 15 municípios. Hoje somos 7 associados, mas estamos buscando cada vez mais que os municípios tenham um entendimento de que a associação é muitíssimo importante, porque além dela nos trazer representatividade, ela nos dá força para que possamos enfrentar os desafios que muitas vezes são comuns, né? Cada município com a sua particularidade, cada município com as suas tendências, mas muitas das vezes os desafios são comuns, né? A AMA ela tem uma questão muito forte, que é da engenharia e arquitetura, né, já antiga e conhecida, mas nós vamos fazer com que ela possa levantar voos mais altos, né? Posso dizer para os senhores a questão, por exemplo, de rateios de licitações, que vai poder fazer com que os municípios tenham participação e menos burocracia em adquirir, em conseguir equipamentos e serviços, que isso é muito, muito importante. E também a questão de estar sempre ligado um ao outro. Eu quero, como presidente da AMA, estar nos municípios, sempre. Eu não quero, por exemplo, que um prefeito tenha que estar indo até a AMA para poder pegar e solicitar. A gente tem que estar um unido ao outro, né? Visitando um ao outro e fazendo com que assim a gente possa aprender, enfrentar e solucionar os problemas da nossa população, que muitas das vezes são muito parecidos. Então, a associação é muitíssimo importante. Nós temos tido uma relação muito grande com a AMM, com a Associação Mineira dos Municípios, do qual o presidente Gilvan Lacerda é também primeiro vice-presidente do Conselho Nacional dos Municípios, no qual eu estive na semana passada em Brasília. E esse aprendizado tem sido muito grande, porque juntos nós podemos fazer coisas muito mais vantajosas para a nossa população. Coisas que talvez poderia demorar, coisas que talvez poderia ser mais complicadas se um município sozinho estivesse enfrentando, nós, como associados, nós mostrando o municipalismo, nós teremos mais força, representatividade e, com certeza, aí mais autonomia para enfrentar dias tão difíceis, ainda mais os novos gestores, como é o meu caso, né, e de outros mais que são pela primeira vez, né, que estão como gestores, estão enfrentando aí diante de uma pandemia, de crises institucionais e tudo mais. Agora, nas entrelinhas, percebe-se que há uma ideia de reformulação na estrutura da associação, nas entrelinhas da sua primeira resposta aqui a respeito dos desafios que estão sendo enfrentados. Existe essa ideia de reformular a estrutura? O que se pensa em relação à associação de forma geral? Com certeza. A reformulação da estrutura da AMA, ela é muito interessante, com todo respeito, né, à história que a AMA tem, né, de anos e anos, décadas, mas a reestruturação é muito importante porque nós precisamos estar com o mundo com o pé no mundo real, né? As coisas vão mudando e nós precisamos fazer com que essas mudanças sejam acatadas.
E elas só vão ser acatadas se tiver, de alguma forma, pessoas, né, capazes de fazer com que esses desafios sejam realmente enfrentados. E enfrentar esses desafios é, de alguma forma, estar, né, alinhado com as mudanças que acontecem no dia a dia. Nós não podemos, de alguma forma, falar que o que acontecia há 4, 8, 12 anos atrás é o que acontece agora. Né? A pandemia em si, por exemplo, nos ensinou demais e tem nos ensinado. Então, é simplesmente uma mera ilustração, né? Falar da pandemia. Então, essa reestruturação é muitíssimo importante porque nós precisamos mostrar, nós precisamos provar para a população que confiou a todos os gestores dos municípios, né, que fazem parte aqui da microrregião e que fazem parte de outras associações a qual nós estamos tendo contato, né, como a Manver, a Malpa, todas as outras que a gente tem total respeito e aprendizado, e a gente tem sempre um contato, mostrar que juntos nós podemos fazer muito mais. E reestruturar é muito necessário. Por quê? Com a reestruturação, nós vamos poder oferecer mais. E oferecer mais não só para os gestores, mas também para a região, porque a regionalização é muitíssimo importante, porque a gente, com certeza, vai conseguir enfrentar os desafios de mãos dadas, mesmo que agora em momentos talvez um pouco distantes por conta da pandemia. Agora, quando você assumiu a AMA, haviam 5 municípios associados, agora já são 7. E eu tenho certeza de que o seu discurso para trazer mais municípios e também para manter os que já estavam é a respeito da representatividade, porque eu acredito, claro, que unidos, você mesma mencionou, unidos vocês são mais fortes, os municípios se tornam mais fortes. Então, como é que você vê essa ideia de representatividade para os municípios, né, unidos nesse mesmo objetivo? Eu vejo de uma forma muito otimista, porque eu vou citar um exemplo. A AMA não é apenas um investimento, né, que os municípios vão fazer e vai estar, por exemplo, descontando todo mês o seu FPM. A AMA é uma porta de entrada que abrirá muitas portas, né, com várias situações que podem estar resolvendo situações que, por exemplo, talvez estivesse assim há tempos sem solução, ela vai poder abrir as portas com essa reformulação, com busca de novos oferecimentos de serviços e tudo mais. Tem muita coisa boa, muita coisa ainda está sendo ainda desenhada, né? Talvez seria assim não otimista, mas eu poderia adiantar alguma coisa, mas eu gosto assim de quando eu vou adiantar alguma situação, eu gosto de já estar com ela pelo menos mais de 50% adiantada, porque ao menos a gente já tem uma presunção de que vai dar certo, né? Mas tem muita coisa legal, muita coisa boa. Inclusive, na semana passada, na minha última visita a Brasília, eu tive a oportunidade de conversar com meu amigo, né, hoje o presidente do Senado Federal, um excelente criminalista, né, que já foi também meu professor, o senador Rodrigo Pacheco, nos recebeu uma comitiva de prefeitos na residência oficial do Senado, e lá eu tive a oportunidade de pedir para que ele colocasse em pauta o projeto 486, que inclusive é de autoria do senador Antônio Anastasia desde 2017. E agora um dos relatores é o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do qual estava na reunião conosco. E quando eu solicitei, até antes mesmo, num café, antecedendo o almoço após a reunião, ele me disse, nós vamos colocar em agosto esse projeto de lei que vai beneficiar não só os 15 municípios aqui da microrregião ou da macro-região nossa, aqui Centro-Sul, que compõe 51 municípios, mas sim os 5.570 municípios do Brasil. Por quê? Esse projeto de lei facilita a questão das associações e dá uma autonomia gigantesca para que os municípios associados possam, além de ajudar uns aos outros, ter representatividade, ter força e poder enfrentar tantas dificuldades, né, de acordo com o cenário brasileiro vem nos apresentando.
e com as dificuldades que também nós vamos enfrentar nos próximos anos aí. Ano que vem é um ano delicado, é um ano eleitoral, né? E nós que estamos começando aí na gestão, nós estamos aprendendo a cada dia mais e, para mim, em particular, tem sido um desafio muito grande. Estar gestor de Santa Bárbara do Tugúrio, estar presidente da Associação dos Micromunicípios da Mantiqueira, e estar aprendendo a cada dia mais e ter um orgulho de servir não só a minha população tuguriense, mas também a todos os municípios que compõem a nossa microrregião. Agora, Dona Tim, para a gente poder encerrar a conversa sobre a AMA, porque eu ainda quero conversar com você sobre o município de Santa Bárbara do Tugúrio, mas para te perguntar o seguinte: os benefícios para os municípios associados. O que a gente pode elencar aí como sendo benefício para o município associado? Antes de você responder, queria só complementar que essa entrevista, além da Rádio Sucesso FM, do portal Barbacena Online, ela também vai ser transmitida pelo canal 2 da TV Barbacena, aqui da nossa cidade de Barbacena. Então, por favor, fique à vontade para explicar para a gente também esses benefícios aí para os municípios, né? Para se associar o que o município tem como benefício de apoio aí vindo da AMA. Com certeza, muito obrigado. É muito importante, né, o teor de onde essa entrevista vai chegar, porque assim a gente pode transmitir um recado bacana, um recado de bastante otimismo e de bastante esperança para dias melhores. Uma das coisas que, por exemplo, as questões de polímetro de asfáltico, né, que é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, a gente tem aprendido, e nós vamos trazer para a AMA, para que a gente possa estar rateando entre os municípios, né? Tem a questão de resíduos sólidos, que a gente já conversou, inclusive, com o nosso amigo Carlos Du, né, prefeito em Barbacena, que já está disponibilizando um local para que seja, né, que a gente tem em Barbacena, porque hoje, por exemplo, nós temos que levar ou para Juiz de Fora ou para Belo Horizonte. Às vezes o município onde se localiza fica muito difícil a logística, né? E nós estamos conversando em Brasília para que nós tenhamos, né, como associação, já está a documentação adiantada, vai ser um investimento de 10 milhões e 300 mil reais para poder trazer para Barbacena e os municípios próximos estarem, por exemplo, levando seus resíduos sólidos para lá. Outras coisas também que eu posso vir a falar é a questão dos rateios e dos oferecimentos, por exemplo, de qualificação para os nossos servidores, né? Que é muitíssimo importante. Nós temos servidores maravilhosos, mas as coisas mudam cada dia. Então, a qualificação é muitíssimo importante. Então, nós vamos trazer também para a associação um curso de qualificação para os servidores, né, dos municípios que a compõem, porque assim nós vamos poder, a cada dia, estar oferecendo serviços de excelência, né? E outras coisas mais que já estão esboçadas, que vão ser levadas, né, tanto para o governo do estado e tanto para o governo federal e para as outras associações, conforme também o Conselho Nacional dos Municípios, que é uma grande representadora nossa, né, em âmbito nacional, e a Associação Mineira dos Municípios, né, em Belo Horizonte, que também nos atende demais, e os outros municípios que compõem aqui a região. Inclusive, no dia 28, salvo engano, agora de julho, nós estaremos em Ouro Branco, né, com as micros e macros regiões de lá. Eu tive a oportunidade também, de 15 dias atrás, de estar com o governador e o secretário de Estado de Saúde e Desenvolvimento, numa reunião na microrregional de Conselheiro Lafayette, onde muita coisa foi levantada e a gente tem certeza que, através da associação, da força dos municípios em conjunto, trará ótimos resultados. Às vezes eles me perguntam, Donatinho, mas que loucura, você é a primeira vez político, primeira vez estando prefeito, você assume uma responsabilidade tão grande? Sim. Por quê? Porque é assumindo responsabilidade como essa que a gente vai conseguir trazer mais benefícios para os nossos municípios, né? É aquele famoso ditado, juntos nós somos mais fortes, é assim que nós vamos conseguir fazer com que cada dia mais os problemas dos nossos municípios sejam resolvidos. É através de associação, é através de companheirismo, é através de aprendizado e
né, abraçando o outro, né, com as suas dificuldades e solucionando os problemas. Perfeito. Agora eu quero falar sobre Santa Bárbara do Tuguri, que é o seu município, né? Eleito prefeito agora, primeira vez que você é candidato a um cargo público e foi eleito. Eu queria saber primeiro como estão os funcionamentos, né? Como vem o funcionamento das secretarias, a sua estrutura de trabalho dentro do município de Santa Bárbara. Falam obras, bem-estar social, saúde, educação, então todas elas são muito importantes. E como é que está isso aí? Como é que está funcionando Santa Bárbara nesse contexto? Então, desde o início, né, tanto para mim quanto boa parte da equipe, nós temos os servidores que são de carreira efetivos, que têm um conhecimento gigantesco, mas toda gestão tem uma mudança da forma de, né, desempenhar, não desempenhar as funções, mas de desempenhar a própria administração. Então, isso acaba que muda um pouco, mesmo do quadro efetivo, né, a maneira de acordo com o gestor. Né? Eu tenho uma tranquilidade muito grande. Às vezes eu sou um pouco cobrado, por exemplo, por não estar todos os dias no gabinete, mas quando eu não estou, ou eu estou despachando internamente para poder estudar, né, o que não foi possível ser feito no passado, o que é possível ser feito agora, o que é possível ser feito no futuro, porque tudo é uma questão, tudo é um processo. Tudo isso depende da gente ter condições e conhecimento e saber balancear o que é possível e o que não é possível, né? Então, eu quero agradecer a todos os servidores, tantos efetivos que me abraçaram quando eu cheguei, tantos membros, né, da administração que fazem parte do governo, que foram, de alguma forma, nomeados por mim, e abraçar a todos aqueles que acreditam e vão continuar acreditando que é possível fazer acontecer. Né? Eu não posso, eu não sou um julgador, não posso julgar o que foi feito, o que não foi feito, mas eu posso sim estudar e saber o que é possível fazer no momento, o que é possível fazer daqui a pouco ou no futuro. A ansiedade, né, da população é a mesma ansiedade que esse gestor tem, né, de fazer com que tudo se resolva. Mas, como todos sabem, o serviço público é muito burocrático. Né? Tudo depende de muitas coisas. Eu não posso, por exemplo, gastar dinheiro público sem uma justificativa legal. Tudo tem que ter um embasamento legal. Então, por isso que tem questões licitatórias que são demoradas, né? Não é igual o dinheiro do particular, que você vai ali e compra uma caneta, né, na hora que você quer, né? Então, muita coisa é muito burocrática. E nós temos hoje, em funcionamento, já tínhamos, né, alguns secretários de governo continuaram, e outros, por exemplo, que estão desempenhando sua função agora, aprenderam e aprendendo junto comigo a cada dia, estão desempenhando suas funções de maneira fantástica, sem medo de aprender, né? Também sem medo de errar. Quem não erra, nós somos humanos, e com o erro a gente acaba aprendendo muito mais do que com o acerto, que às vezes eleva o nosso ego. Né? É lógico que a gente procura não errar, mas a gente tem um secretariado fantástico que está trabalhando a cada dia, fazendo acontecer, se qualificando, buscando. Nós estamos indo, né, até as comunidades, fazendo um trabalho fantástico. Posso citar a Secretaria de Agricultura, que tem feito curso junto ao Senar, e estando junto à comunidade, junto com o veterinário, com o técnico de agropecuária, né, que está trabalhando conosco. A assistência social tem feito um trabalho fantástico, e eu quero voltar a dizer, às vezes fica um cidadão fala assim, fui procurar o Donatino, estava no gabinete e tal, coisa. Às vezes a situação não era para ser resolvida diretamente com esse gestor, mas sim nas secretarias, né, que vão apurar os fatos, vão fazer com que aquela demanda seja possivelmente ou não atendida e, né, com o decorrer, vai ter aprovação ou não da gestão, porque a responsabilidade é toda sobre esse gestor. Então, tem que ter todo um cuidado sobre tudo que é tomado, as tomadas de decisões. Mas as secretarias estão funcionando muito bem e nós não temos medo e não temos nenhuma, assim, como que eu posso dizer, receio em dizer que estamos aprendendo, estamos a cada dia buscando o melhor para a população.
Claro. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre as licitações do município. Como é que estão, Donatinho, sendo conduzidas as compras, as negociações e a abertura, né, de editais, de licitações para essa situação? Por favor. Nosso processo de licitação é um processo de licitação muito bom, né? Ele, inclusive, não sofre, mas passa por auditorias todos os meses, né? Inclusive, aí, nesse período agora de 6 meses e meio, nós já tivemos praticamente quase 60 processos licitatórios, com a cidade, nosso suporte é um número bem bacana, né? Ou seja, tudo está sendo levado da melhor maneira possível, né? Quando há algum problema, a licitação, né? Acho que só teve um caso que a licitação foi colocada como deserta, porque teve um problema e nós, né, reabrimos aquele processo de licitação para que seja tudo com lisura, para que seja tudo com transparência. E o nosso site está sendo cada dia mais alimentado, o Portal da Transparência, diretamente não só com a questão do Tribunal de Contas do Estado, que é muito automático hoje em dia, né? Às vezes a pessoa não entende, porque vê lá, por exemplo, abriu uma licitação com registro de preço de até tanto, até 1 milhão, por exemplo. Não quer dizer que foi gasto 1 milhão, quer dizer que você pode gastar durante tanto tempo, né, aquele valor dentro do que foi colocado no edital. Então, os editais são publicados, tudo é feito com muita lisura, com muita transparência e com muita tranquilidade. O nosso responsável pela licitação é uma pessoa muito capacitada e, como eu disse, tem uma empresa também que presta auditoria e consultoria ao nosso município para que nós possamos, né, como eu disse agora há pouco, aprender e fazer da maneira correta, cada vez mais, e sem nenhuma preocupação, sem nenhum receio, por exemplo, de estar cometendo atos ilícitos, né? Igual, infelizmente, é um caso de política antiga, não só no Brasil, como em outros países, principalmente aqui na América do Sul. Agora, prefeito, essas questões assistencialistas, né? Aluguel social, cesta básica para família carente, remédio de alto custo, como é que tem sido conduzido, né? Como é que tem sido conduzidas as questões assistencialistas em Santa Bárbara do Tuguri? Muito bem, doutor Ricardo. Inclusive, nós temos um projeto de lei, né, que foi apresentado, mas foi retirado de pauta da Câmara a meu pedido, para que sofresse algumas alterações, onde ela vai justamente legalizar para que eu possa, por decreto, regulamentar as questões assistencialistas, né? Às vezes alguém, por exemplo, fica espera do prefeito para poder pedir uma cesta básica, algo do tipo, não é algo que o gestor pode de antemão, né, simplesmente pegar, tirar do bolso e falar, ou então oferecer. Eu tenho que encaminhar para o Centro de Referência de Assistência Social, né, que aí tem lá a equipe da assistente social, né, que vão apurar e vão, de forma técnica, né, nos dar um laudo informando se aquela pessoa é ou não beneficiária daquilo que se pleiteia, daquilo que ela está desejando, né? Se for o caso de ela estar apta, estar dentro da questão técnica, logicamente, imediatamente vai ser atendido. Mas há aqueles casos que, infelizmente, né, ou felizmente, não podem ser atendidos porque estaria tirando de uma pessoa que, porventura, seja suficiente para outra que seja hipossuficiente, não possa, por exemplo, arcar. Então, isso tudo tem sido levado com muita seriedade, né, com muita tranquilidade. Questão de remédio, por exemplo, a gente sabe que remédio de alta complexidade, o SUS tem, aqui em Santa Bárbara, atenção primária, por exemplo, a nossa unidade básica de saúde é atenção primária. Então, tem uma lista de remédios que tem ou que obrigatoriamente tem que ser fornecido pelo município. Esses remédios estarão lá. Os que não podem, não são obrigatoriamente, ou que a gente não pode fornecer, o secretário municipal de saúde informa que não tem esse remédio, aí é direcionado, por exemplo, para o CRAS, onde a assistente social, junto com a equipe dela, vai fazer o mapeamento para ver se nós temos ou não condição de fornecer de acordo com o laudo técnico que vai ser levado para nós. Diante desse fato, nós encaminhamos para a farmácia
ou para as farmácias que foram licitadas, que estão aptas a fornecer o medicamento, e daí elas fornecem e o município faz o pagamento daquele medicamento. No caso de medicamentos de alta complexidade e alto custo, né, isso já é uma questão regulamentada por lei há muito tempo, nós já sabemos que não cabe, infelizmente, ao município, por mais que esse gestor gostaria que pudesse ser feito, mas não é uma questão que o gestor possa fazer, né? É uma questão que é obrigação do Estado, mas o que a gente puder fazer para poder facilitar, com certeza, esse gestor que está administrando Santa Bárbara não se furtará, não negará nenhuma liminar, nada que seja feito de acordo com situações como essa. Agora eu quero falar de política, porque é uma coisa que todo mundo tem interesse, pergunta, né, quer entender essa questão política. Como é que está o seu relacionamento político com a Câmara? Eu tenho um respeito muito grande por todos os 9 vereadores, né? Talvez nós não conseguimos, pela demanda gigantesca que é a agenda do prefeito e a agenda deles mesmo, não estarmos sempre juntos, né? Desde o início eu sempre disse que fosse eleito ou não, nós teríamos a articulação e teríamos como resolver o problema da população. É lógico que para isso tem que se ter uma harmonia, né? Se não tem uma harmonia, não é possível a gente caminhar, né, de acordo com o anseio de quem nos colocou onde hoje nós estamos. Mas eu tenho um respeito soberano, né, sobre essas questões, porque nós temos a independência, tanto executivo quanto legislativo, e eu vou sempre entender quando, de alguma forma, eles entenderem que tal projeto de lei que eu encaminhar não seja, por exemplo, benéfico para o município. Eles são os representantes do povo e eles vão saber o que, né, é ou não viável. Mas a gente tem sempre que levar em consideração que, às vezes, tais situações podem facilitar que o nosso trabalho seja mais ágil, possa facilitar que aquele desejo da população, que é o nosso desejo de resolver os problemas, podem ser facilitados, né, se tiver, por exemplo, aí um entendimento maior sobre questões de leis e tudo mais. Eu poderia até citar uma que aconteceu há pouco tempo, mas não vem ao caso. A gente sempre, né, eu sou uma pessoa muito, não vou dizer aventureira, mas sou uma pessoa muito assim, que corre atrás, né? Se não dá certo de uma forma, a gente procura de outra, né? Estando dentro da legalidade. O importante é fazer com que o nosso município cresça, a nossa região cresça e nós estejamos cada vez mais atendendo o que a população precisa, mesmo que muitas das vezes não possamos estar próximo, igual quero tornar a repetir. Eu falo não só por mim, porque eu estive na semana passada com mais de 30 prefeitos e tem os nossos prefeitos aqui ao redor que falam a mesma coisa, né? Não é o prefeito estar assentado ali no gabinete ouvindo as situações, os problemas da população, porque os problemas nós já conhecemos, né? O que nós temos que fazer é correr atrás. Então, quando, por exemplo, o cidadão chega até o município, chega até a prefeitura de qualquer município e não encontra o prefeito, pode ter certeza, ainda mais aqui na nossa região, dos quais eu conheço todos de forma muito particular, de forma muito íntima, até que nós somos muito ligados. Com certeza o gestor está correndo atrás de benefícios, está correndo atrás de situações, ou despachando internamente para que as soluções sejam mais rápidas, né? Porque, como eu disse, não é ficando atrás do gabinete, ouvindo problemas ou resolvendo situações pequenas, sendo que nós temos que resolver situações para a coletividade. Por exemplo, dentro desses 6 meses e 15 dias, eu tenho certeza que nós fizemos muito aqui, né, em especial por Santa Bárbara do Tugurio, muitas coisas já foram feitas, muitas coisas são reconhecidas, há aquelas que não vão ser reconhecidas, é a democracia, né, a qual eu respeito muito bem, né? Há um entendimento político que às vezes é contrário, mas muitas coisas já foram feitas e eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai estar cada dia mais levantando voos mais altos e principalmente aí com essa questão da regionalização junto com todos os demais municípios que muitas das vezes têm os mesmos problemas.
Dona Tia, eu ia até encerrar a entrevista, mas quero fazer mais uma pergunta. É a última, eu prometo. Mas veja bem, Imagina, à vontade. quando você menciona essa questão da regionalização, no teor dessa resposta, principalmente dessa última agora, e até quando eu te perguntei algumas coisas sobre a Associação dos Municípios, você mencionou a ideia de que está trabalhando com a intenção de unificar, ou de pelo menos agrupar os municípios. Então eu queria te perguntar, em relação a Santa Bárbara do Tugúrio, como está o relacionamento com os outros municípios? Fantástico, né? Aqui nós temos, por exemplo, vizinho nosso, hoje eu até estive na zona rural, bem no alto ali, quase na divisa com o Desterro do Melo, né? A prefeita Maiara, que é uma amiga antiga minha, né? Militante também da área jurídica, e uma das primeiras é, prefeitas, né, que eu visitei, e à época a gente falando sobre o potencial turístico que nossa região aqui tem. E nós somos dois municípios, por exemplo, que são dois municípios irmãos, né? Nós temos ligações de estradas rurais aqui que é muito mais fácil do que dar a volta, por exemplo, para o Barbacena. Inclusive, hoje anunciei um programa que chama Estradas Integradas, que é o novo programa do governo do município de Santa Bárbara do Tugúrio. Né? Nós vamos investir nessa primeira parte do programa R$ 600 mil em calçamento, drenagem das estradas, para que nós tenhamos o acesso e o escoamento da produção nossa, que é, em sua maior parte, agrícola, né, e pecuária, e também da questão do conforto dos moradores. Então, todos os prefeitos aqui da região, posso citar com toda a propriedade o William em Senhora dos Remédios, o Maurinho em Alfredo Vasconcelos, do qual, inclusive, eu sou vice-presidente do CISALV, né, que é também um consórcio de saúde do qual ele preside. Carlos Duque nos dá todo apoio, inclusive né, nós estamos em orações por ele, né, que está nesse momento aí enfrentando a questão da Covid. Ou seja, todos os municípios que até o Leandro, que nem faz divisa conosco aqui, que está lá em Santa Rita, é uma pessoa fantástica, a gente conversa assim todos os dias, a gente tira dúvida um com o outro e vai aprendendo um com o outro, e por aí vai. Né, tenho o Antônio aqui em Oliveira Fortes, quero também estar mais próximo, não conheço pessoalmente, não tive oportunidade ainda de estar com o Bruno, ele faz parte da nossa, Bruno, que é o prefeito de Paiva, ele faz parte da nossa microrregião, mas nas reuniões que tivemos presenciais, que não foram muitas por conta da questão da pandemia, ele não pôde estar presente, sempre representado, mas eu quero fazer uma visita e oferecer também uma visita a ele aqui, e também os outros municípios, né? Mercês, Rio Pomba, todos os municípios ao redor. Eu não tenho que falar apenas dos 15 municípios que fazem parte da microrregião da Mantiqueira, mas todos os municípios. Inclusive, eu estive, salvo engano, no mês de fevereiro ou março, com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Solomão, uma pessoa que eu admiro muito também, e sempre oferece, né, o know-how, o conhecimento das secretarias lá do governo dela e tudo mais. Por quê? Nós não temos que olhar partidos, nós não temos que olhar a questão política nesse momento, nós temos que olhar a necessidade dos nossos cidadãos, né? Os partidos no momento ali eleitoral, esse período já passou. Agora nós temos que ser estadistas, ou seja, cuidar do dia a dia, não pensar no que vai acontecer daqui a 4 anos. O que vai acontecer daqui a 4 anos vai ser uma consequência do que nós agora estamos fazendo e buscando para a nossa população. Por isso que a regionalização é muito grande, porque juntos nós vamos conseguir atender e fazer com que, de forma mais rápida, essas questões e as soluções dos problemas dos nossos cidadãos, os quais nós já conhecemos, sejam solucionadas. Não, perfeito. Prefeito, muito obrigado pela sua, né, disponibilidade em nos conceder essa entrevista aqui, que é para o canal BOL, do portal Barbacena Online, da Rádio Sucesso FM, e também lembrando aqui da TV Barbacena, que retransmite as nossas entrevistas. Muito obrigado, a gente agradece e coloca o canal à disposição para que a gente possa trazer as novidades e as boas coisas que são feitas para o município de Santa Bárbara do Tugúrio e também para a Associação
dos municípios da microrregião da Mantiqueira. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo. Muito obrigado a todos, né, que vão estar aí assistindo essa entrevista ou nos ouvindo. Tenho certeza que nós estamos cada dia mais buscando soluções para que possamos atender os anseios da nossa população, e vai ser sempre um prazer estar aqui com os senhores, né, trocando ideia, né, e também recebendo aí críticas, opiniões, sugestões, né, para que nós possamos governar e governar bem, em conjunto ou em separado. E assim nós vamos seguindo. Canal Bol, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.